Olá, sejam bem-vindos a mais um Aeromoço Convida. No vídeo de hoje nós temos alguém aqui que já participou de outras vezes desse quadro, já contou muita coisa da experiência que ele tem na aviação, como controlador de voo, comissário de voo, até na escala ele já trabalhou, já fez muita coisa. E continua na aviação, agora já em outros ares, e vai contar um pouquinho pra gente aí dessa nova experiência agora que ele está lá já há 2 anos. Vem pra cá! Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado! Gente, que introdução, né? Obrigado pelas palavras. E aí, conta pra gente, quanto tempo você tá aí já? Porque já perdi as contas. Então, desde que eu voltei, faz exatamente 2 anos. Esse ano fez. Esse ano não. Esse mês de maio agora fez 2 anos que eu voltei para os Emirados. Estou em Dubai agora. E é isso, tô aqui curtindo bastante. E 2 anos, e agora você tá numa empresa assim de menor porte, né? Se considerado aí com o Etihad, que foi a sua primeira empresa. E aí eu já queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Qual que são as vantagens de estar em uma empresa de menor porte nos Emirados Árabes Unidos? Então, eu particularmente não considero a Fly Dubai uma empresa de pequeno porte, embora às vezes a empresa parece se considerar também. Porque, em comparação com a própria Etihad, por exemplo, a Fly Dubai voa para muitos outros lugares. Aliás, Fly Dubai é a empresa na qual estou trabalhando. E, voa para muito mais destinos, conecta passageiros para muito mais lugares e tem tido um movimento muito grande. E a empresa justamente agora quer fazer essa transição para ser uma das grandonas e para competir ali direto com Emirates, Etihad, Qatar e todas as outras. Isso significa que tem Então, avião grande chegando? tem avião grande chegando. Atualmente a empresa opera só com os Boeing 737s, que você conhece muito bem. Conheço bem. E exatamente. Por enquanto é o único tipo de aeronave que a gente usa aqui. Mas com o tempo, em 2027, primeiro semestre de 2027, está vindo aí o Boeing 787, que vai ser o maior avião da empresa até então. Interessante. E aí, assim, diante dessas informações, já gera uma primeira dúvida, porque da Fly Dubai a gente não fala muito, não conhece muito, pelo menos estando aqui no Brasil. Então, o que te levou a aplicar para essa empresa? Eu queria voltar para os Emirados Árabes e eu sabia da existência da Fly Dubai por ter morado aqui, porque realmente ela surgiu como uma empresa regional. No começo, ela fazia voos mais aqui pelo Oriente Médio mesmo. O primeiro voo foi para o Líbano e o segundo destino foi para a Arábia Saudita. Então, era mais focada nessa área daqui. Começou como uma empresa low cost, total low cost, que até água era à venda, não tinha nada de graça no voo mesmo. E aos pouquinhos a empresa foi evoluindo e hoje ela está transicionando de uma empresa low cost para uma empresa full fare, uma empresa grandona. E os serviços estão mudando, venda a bordo está aos pouquinhos acabando, já tem mais opções de comida mesmo e tudo mais. Já tem um serviço de bordo mesmo, mais encorpadinho assim. E, assim, eu não sei se você vai saber isso, mas quanto tempo tem a Fly Dubai mais ou menos de vida aí? A Flydubai tem 15 anos. Ah, é uma empresa realmente jovem. É um bebezinho. É das empresas do Oriente Médio, eu acho que ela é a mais. Não do Oriente Médio, porque tem outras que surgiram recentemente, como a Wizz Air Abu Dhabi, a Arabia Abu Dhabi, mas comparando com o Emirates e Etihad, ela ainda é um bebezinho. É, dessas outras menores que você mencionou aí, você sabe se também contratam brasileiros? Contratam pessoas de todo canto do mundo, inclusive brasileiros, mas o processo seletivo delas, se não me engano, é só aqui. Entendi. E então, já que você mencionou do processo seletivo, a gente já falou um pouquinho sobre o processo seletivo da Fly Dubai em outro vídeo, mas alguma coisa mudou daquele último vídeo pra cá? Como que tá o processo? Que eu tenho ciência, não. Eu acho que é um processo seletivo que é bem, como posso dizer, direto ao ponto. É bem eficiente, ele realmente testa as suas habilidades e é uma entrevista muito direta. Você entra nessa linha, eles te fazem, óbvio, tem as perguntas padrão,
Mas conforme você responde uma coisa, eles vão construindo a entrevista em cima das suas respostas. Então é realmente para testar as suas habilidades, o seu conhecimento e a sua personalidade também. Então, você diria que respostas prontas não funcionariam? Definitivamente não funcionariam, porque é impossível que as pessoas tenham tido as mesmas experiências a bordo ou com atendimento ao cliente. Se a aviação não é o seu trabalho atual, mas você trabalha com atendimento ao cliente, é impossível que você tenha tido a mesma experiência que qualquer outra pessoa. Então, de fato, não tem. Você tem que trazer o seu conhecimento e a sua experiência para a entrevista. Bom, na última. No último Aeromoço Convida, a gente trouxe o Cássio aqui que está na Etihad e ele falou um pouquinho sobre tatuagem. Já que a gente faz tempo que não fala de tatuagem e não falou especificamente da empresa, como é as regras de tatuagem aí? A Fly Dubai aceita tatuagem desde que ela seja escondida pelo uniforme. As meninas usam saia, então do joelho para baixo não pode ter. E no próprio site da Fly Dubai, quando você faz a inscrição, tem certinho as áreas que não pode ter. E tanto para menina como menina, regata, por mais que o uniforme dos homens, a manga de camisa comprida venha até o pulso, a Fly Dubai sempre considera que talvez um dia volte a usar o uniforme antigo, que antes era só manga curta. Então, da região do bíceps ali, metade do bíceps para cima, ok, mas metade do bíceps para baixo, não pode. E do pescoço para cima, nas mãos, sem condição. Entendi. E. Ah, Mas uma coisa que eu descobri recentemente é que se você fizer a inscrição, fizer o processo seletivo, eles gostarem de você, quer dizer, não o processo seletivo em si, mas as primeiras etapas online, e você marcar que tem uma tatuagem, é possível que eles te passem e te perguntem: você tem interesse de, por sua parte, remover a tatuagem? E se você disser que sim, é possível, não garantido, mas é possível que eles te passem para as próximas etapas. E se você passar no processo seletivo, você primeiro tem que remover a tatuagem e depois você consegue entrar. entendi. Mas eles te dão essa chance de passar pelo processo, se for do seu interesse remover a tatuagem. O que é bem legal, né? Isso não mostra uma pressa tão grande por parte da empresa. Mas assim, ok, tatuagem a gente tem essas regras aí também, mas eu sei que tem outras coisas que são até um pouco mais leves pra Fly Dubai, como barba. Barba tá permitido, desde que ela seja bem mantida e seja cheia, não pode ser falhando. Tipo, a minha tem uma coisinha aqui bem pequenininha assim, mas ok, desde que seja uma que você veja visivelmente uma barba, tá tudo certo e tá permitido. Pra seleção, ok de barba também. Ok de barba. Claro que bem cuidadinha, né? Feitinha e tudo mais, mas pode ir já na seleção ir de barba. Ok, nesses 2 anos aí de experiência, o que você sentiu de diferença? Tanto morando em Dubai e não em Abu Dhabi, quanto de empresa mesmo, serviço e tal. Tudo. Tudo, só tudo. Absolutamente tudo. Por onde vamos começar? Ah, sim, antes da gente mudar o assunto, uma coisa que eu acho bem legal da Fly Dubai, que é importante destacar pro processo seletivo, é que além de poder barba, o que é diferente de outras empresas, a altura mínima é 1,58, o que já engloba bastante pessoas, e não tem limite de idade mesmo. Por mais que as outras não tenham limite oficial, a gente sabe que depois que você passa dos 30 já dá uma complicadinha. Mas na Fly Dubai, pessoas de 45, até já voei com uma pessoa que foi contratada aos 50 anos de idade. Então eles realmente não têm esse limite. Você só tem que demonstrar competência e vontade de fazer o serviço e de embarcar na jornada com eles e eles te chamam. Excelente. Ai, fiquei um pouco triste porque quem sabe um dia eu voltasse pro voo, mas agora já não dá mais. Tô todo tatuado. Pois é, mas a empresa está mudando bastante, está crescendo muito, então quem sabe com o tempo essa não é mais uma liberação que vem, principalmente agora que os uniformes têm manga comprida, talvez com o tempo eles mudem isso e sempre deixem essa opção da manga comprida e aí liberem o braço para tatuagem. Ai, tomara, né? Quem sabe? Sim. Mas então, As diferenças. vamos começar do começo, as diferenças. Para vir para cá, logo que a gente passou no processo seletivo, teve um peso maior do que foi na Etihad. Por quê? Porque a Fly Dubai ela não te dá as mesmas
mordomias que a Etihad te dá, ou a Emirates e tudo mais. Eles pagaram a minha passagem para vir para cá, eles me deram um mês de hotel, que eles deixaram por minha escolha, porque aqui não tem acomodação da empresa. Uhum. A empresa te paga um auxílio moradia todos os meses, e aí fica a sua responsabilidade encontrar onde morar e alugar e tudo mais. Esse auxílio moradia é o suficiente para pagar o aluguel aí? É o suficiente. Atualmente, a gente está recebendo 48 mil dirhams por ano, porque aqui aluguel é anual, né? Uhum. Então, a gente recebe 48 mil dirhams por ano. Com esse valor, você consegue encontrar um lugar para morar assim. Eu divido o apartamento, eu moro com o Rafael Spernock. A gente está dividindo desde que veio para cá, a gente veio para cá junto. Então, tem essa opção também. Você pode dar uma economizada no seu auxílio, se você quiser. E, independentemente se você está dividindo, se você encontrou um lugar mais barato, o auxílio é todo para você. E aí você faz com ele o que quiser. Legal, então ainda dá para Então, sobrar um pouquinho do aluguel. dá. No meu caso, como eu divido, eles pagam para você morar sozinho, né? 48 mil, você consegue morar sozinho. Não vai ser uma coisa luxuosa que você vai encontrar por esse valor. Para morar em Dubai. Dubai é um pouquinho cara. Por esse valor é mais provável que você encontre um estúdio muito bom ou um apartamento não tão bom, mas de um quarto que dá para morar, dá para atender suas necessidades básicas. Então, tem esse lado. Eles também não dão transporte, como não tem acomodação, também é impossível ter transporte para ir buscar pela cidade inteira, né, as pessoas. Então, não tem transporte, mas eles te dão um auxílio de transporte de 1.000 dirhams por mês, para você ou pagar táxi, ou botar gasolina, comprar seu carro, tipo, fica a seu critério também. Então, como eles costumam dizer que é uma empresa adulta, ela trata você como um adulto e te dá as responsabilidades de um adulto. Você não vai ter as mesmas mordomias, como você colocou, tipo, os mesmos benefícios, mas não deixa de ter de outra forma, né? De outra forma, você ainda tem ainda essas ajudas e tal. Exatamente, eles pagam auxílio moradia, pagam auxílio transporte, e aí fica tudo ao seu critério, encontrar um aluguel e tudo mais, que dá uma diferença quando você vem para cá e já tem tudo bonitinho para você? Dá, mas ao mesmo tempo, quando eu morava em acomodação da empresa, eu sentia que eu estava sempre no trabalho. Eu não tinha um tempo para me desligar daquilo, sabe? Todos os meus colegas eram do trabalho, eu via gente de uniforme o dia inteiro, eu escutava o barulho do ônibus vindo buscar o pessoal o dia inteiro, então para mim era como se eu não desligasse da empresa. Aqui já é diferente. Como eu moro na minha própria casa, assim, aluguel, mas minha própria casa, a partir do momento que eu saio do trabalho, eu desligo completamente, eu vivo a minha vida, eu tenho uma vida totalmente à parte da empresa. Então, isso é uma coisa muito boa, é um aspecto muito positivo. E não tenho regras também, né? Aqui em casa eu trago quem eu quero, a hora que eu quero, porque eu não tô. Enfim, é minha casa, faço o que eu quiser. Nesse sentido de conseguir desligar um pouco mais o trabalho no seu tempo livre e tal, você mora perto do aeroporto? Eu moro pertíssimo da minha janela, inclusive, dá para ver o aeroporto, dá para ver as decolagens e os pousos. O que para mim é excelente, porque leva muito menos tempo para chegar no trabalho, é muito confortável, muito conveniente também. E ainda assim, não passo na frente do trabalho quando estou indo para qualquer lugar, então não sinto esse peso. Pra quem não conhece Dubai, que é o meu caso, no caso, pra quem mora perto do aeroporto, isso é longe do centro ou de áreas assim onde as pessoas convivem e fazem as coisas normalmente? É longe do centro da cidade. Mas, como a gente diz aqui, tudo em Dubai é longe. Dubai é que nem São Paulo, tudo fica a pelo menos 1 hora de distância. E. Então, Desculpa, pode sim, falar. mas aqui transporte público é muito eficiente, táxi é muito barato, então para onde você quiser ir, você consegue ir sem problema nenhum. Essa não é a primeira região que você mora, imagino. Então, você conhece outras regiões pra morar por aí e pensa de mudar pra uma outra região que talvez seja mais afastada do aeroporto, mas mais próxima do centro, ou talvez mais bairro, alguma coisa nesse sentido? Não. Na verdade, eu mudei para cá logo que eu vim para Dubai. Essa área eu tô morando desde então. E não tenho intenções de mudar daqui justamente porque eu prefiro estar perto do trabalho, não ter trânsito para ir para o trabalho, não ter que ficar pensando nessa logística, sabe?
porque eu vou muito mais para o trabalho do que eu saio para outros lugares. Então, para mim, faz mais sentido estar perto do trabalho, é mais conveniente. E quando eu quero ir para outros lugares, eu vou pego um táxi, pego um transporte público. Eu moro pertinho do metrô, aqui tem metrô, então facilita bastante. Mas tem comissários que moram em outras áreas também, e aí você consegue montar a sua própria logística. Com o tempo você vai conhecendo os horários de trânsito e tudo mais, e aí você vai ajustando a sua escala de acordo com a sua conveniência. E como que é o trânsito aí, então? Bem caótico, viu? É caótico. Na verdade, o trânsito aqui tem horários de pico, depende do dia, porque muita gente mora nas cidades vizinhas, e aí durante os horários da manhã ou do final da tarde, aí tem a migração, né, para um lado ou para o outro, e aí você tem que saber qual horário você está saindo para ver que quantidade de tráfego você vai pegar. Que loucura, então realmente é bem parecido com São Paulo. É muito parecido com São Paulo, muito, muito mesmo. E como é o transporte público aí? Porque por enquanto você mencionou de táxi, mas essa é a única forma que você tem de se locomover? Ou carro próprio ou táxi? Não, tem carro próprio, tem táxi, tem metrô. O metrô, infelizmente, não serve todos os bairros aqui, né? Mas a espinha dorsal da cidade, vamos dizer assim, porque a cidade ela é bem horizontal, Uhum. né? Ela é muito esticada, comprida, assim. Então, o metrô ele pega a espinha dorsal e aí o que for crescendo para fora, assim, é mais difícil de chegar. Mas tem ônibus também. O ônibus é muito eficiente mesmo, chega no horário certinho e tal. A maioria dos pontos de ônibus tem ar-condicionado, porque aqui é muito quente, né? Principalmente nos meses do verão. Então, tem ônibus, metrô, tem até. Como eles chamam aquele trenzinho que tem no Rio também? É VLT, VLT? BRT, tem também. É bem assim. Dá para você se virar. E estando aí há tanto tempo, tipo, você já morou em Abu Dhabi também, agora tá 2 anos em Dubai. As cidades são diferentes, mas o que você faz no tempo livre hoje? O que você fazia em Abu Dhabi no tempo livre? Qual que é o passatempo da cidade? Cara, aqui tem de um tudo para você fazer. Abu Dhabi é uma cidade mais tranquila, não tem tanto trânsito quando você sai. Os lugares não estão tão cheios, é mais fácil de conciliar essa parte. Mas aqui tem muita opção de entretenimento. Tem shopping para quem gosta de shopping, tem lugares de brincadeira, de tipo de tiro ao alvo, de paintball, sabe? De jogos, de escape room, tem mil e uma coisas para você fazer. Tem baladas, tem restaurantes pra caramba, opção de entretenimento é o que não falta. Para todos os gostos aqui tem. E o Cinemark? Cinemark. Aqui não tem o Cinemark, mas tem acho que uns 3 ou 4 tipos de cinemas diferentes. E tem várias experiências, inclusive. Tem cinema que tem, inclusive, chefe de cozinha que prepara sua comida. Sabe como é Dubai, né? Aqui tem muito isso de serviços, de área VIP, de coisas assim. Então, no cinema não é diferente. Tem várias opções de sala. Tem sala premium, tem sala com comida, enfim. Bom, já que a gente está mencionando esse sentido do luxo de Dubai, todos esses rolês que pode ser feitos, baladas e etc, tudo que acontece na cidade, é tudo muito caro? É um pouco caro. Se você for comparar com o Brasil, por exemplo, é bem caro. Mas aqui, geralmente o comissário tem desconto em alguns lugares, assim. A gente tem um cartãozinho que chama Platinum, que dá vários descontos em vários lugares. É, E o tanto que a gente ganha de dinheiro por mês dá para bancar essa vida. Então, dinheiro não é muito uma preocupação de quem mora aqui. Isso para quem mora aí sendo comissário, né? Mas imagino que deve ter outro. Comissário, com certeza. Se você vem para trabalhar em restaurante ou coisa assim, é um pouquinho mais apertado, realmente. Não são tantos benefícios, o salário não é tão alto, mas ainda dá para se virar. Bom, já que você mencionou aí pessoas que trabalham em restaurante, essas coisas, você conhece pessoas de outras áreas também? Eu conheço alguns brasileiros, inclusive, que trabalham em restaurantes, eu conheço gente que trabalha em marketing, em investimento, várias outras áreas que tem por aqui. E qual é a área mais rentável? Mais rentável.
A gente estava até falando, eu fiz a semana da revalidação agora no treinamento, e a gente estava até falando sobre isso, que aqui, para quem quer trabalhar na área de investimentos, é considerado assim, é muito bom ter no seu currículo que você já trabalhou aqui, porque é uma área que tem muitas empresas, muita gente vem fazer negócio aqui. Entendi. Então aí, gente, fica a dica, talvez. É essa área para focar. E se quem já é da área de investimento e quer ser comissário, quem sabe não vai com a área de investimento e depois lá dentro de Dubai, né, morando já lá, migra aí pra voar também, quem sabe? Poss- Exatamente. Possibilidades, né? Porque a seleção aí da Fly Dubai, como o Lucas falou, tem fase presencial que você vai ter que estar lá. Mas, bom, eu não ia voltar para isso ainda, eu ia perguntar outra coisa, mas já que eu já mencionei, quando você fez a seleção, você fez uma parte online e depois um dia presencial. Como que foi esse rolê? Isso. Eu fiz toda a parte online, foram 2 ou 3 etapas. Foi uma de responder perguntas e uma outra de entrevista de vídeo, né? Responder perguntas por vídeo. E aí eu passei nessa e inicialmente eles tinham negado a minha inscrição. Eles falaram: "Ó, muito obrigado por participar. Infelizmente no momento não podemos te chamar porque não temos um processo seletivo acontecendo perto de você, mas seu nome está aqui. Assim que abrirmos um processo seletivo perto de você, a gente entra em contato de novo para saber se você tem interesse." Como na época eu estava bem desocupado, eu tinha condições e eu tinha um amigo com benefícios e pôde me ajudar nesse sentido, eu respondi o e-mail dizendo para eles que não tinha problema nenhum, que eu bancaria a minha própria viagem para Dubai e faria o processo seletivo em Dubai, se caso eles permitissem. E aí, pouco tempo depois, eles me responderam, me convidando para a próxima etapa, que foi a entrevista presencial. Você acha que o fato de você já ter morado nos Emirados Árabes facilitou para que eles concordassem aí com você ir até lá para fazer a seleção? Tipo, ah, vale a pena. Talvez sim, por eu ter experiência, por eu já ter morado aqui, mas também só por mostrar interesse. E por mostrar que eu entendia exatamente que eram os meus custos, era o meu risco Uhum. também. Tem esse lado. E para quem é brasileiro e tem vontade de entrar e não na Emirates ou sei lá, às vezes já tá tentando tanto tempo, né? Que dica Sim. você dá aí para quem quer entrar na Fly Dubai? Realmente seja autêntico, não tente mentir para impressionar. O que eu posso dizer? Venha com verdade, assim. A Fly Dubai preza muito honestidade. Inclusive, depois que você já entra na empresa, você percebe que realmente é isso. Se você está passando por alguma coisa, seja bem franco com a empresa e eles vão tentar te ajudar o máximo possível. Um dos lemas dos core values do. Como falar isso em português? É valores. Um dos valores principais da empresa é que ela é humana. Tá nos valores da empresa ser uma empresa humana. E realmente eles demonstram isso no dia a dia. E sejam o mais honesto, o mais sincero possível, que é sucesso. Você tinha mencionado a questão dos benefícios, né? Ajudas de custos e tal. Quais Uhum. outros benefícios a empresa oferece que é interessante também? A gente sabe de benefício viagem, mas, por exemplo, convênio médico, plano de saúde, alguma coisa assim nesse sentido, como funciona? A gente tem plano de saúde, é um plano de saúde bem bom, cobre bastante coisa. Logo que eu cheguei aqui, eu precisei fazer uma cirurgia. Foi totalmente inesperada, assim, depois de uns. Fazia uns 5 meses que eu estava aqui. Foi durante meu período probatório, inclusive. E precisei fazer uma cirurgia emergencial de última hora. E o convênio cobriu tudo. Eu acho que eu gastei o equivalente a, sei lá, R$ 300 no processo todo. Fiquei num quarto maravilhoso que eu me senti um VIP, assim. Quarto enorme com TV, parecia uma suíte presidencial. E passei um dia lá e tal. Foi uma. Enfim. E não paguei tanto assim. Pro valor daqui foi tipo 100, 150 dirhams, que pra mim não é nada. E o benefício viagem, ele é tão bom aí quanto das empresas maiores?
O benefício viagem tem espaço para melhorar. Na verdade, já tem melhorado bastante. Atualmente, a gente pode botar 10 amigos na lista, eu acho. Esses amigos podem voar com a Fly Dubai, para qualquer destino da Fly Dubai. E aí a gente tem dois tipos de passagem, que é stand-by e confirmado. Mas para amigos é só confirmado. Para amigos e familiares e tal. Os únicos que podem usar stand-by são os comissários mesmo. E E aí tem agora uma a gente. diferença de tarifa aí quando é confirmado e quando é stand-by. Isso, tem uma diferencinha. Mas a diferença às vezes é tão pouca que vale mais a pena pegar o confirmado já. E o confirmado, na maioria das vezes, é realmente confirmado. 24 horas antes do voo, você já ganha um assento. Porque tem empresa que, mesmo sendo confirmado, é só prioridade, né? Uhum. Você ainda chega lá, ainda tem que ver se vai ou não. Aqui o confirmado é meio que garantido você ir pro voo mesmo. E qual é o custo de vida médio aí mensal? Porque Brasil mensal. Qual que é o custo médio aí de vida mensal? Porque agora que você não tem mesmo tendo ajuda de custo e dando sobrando até a ajuda aí de aluguel e tal, mas qual que é o custo mensal? Tipo, eletricidade, internet, água, luz, todos esse combo que a gente tem pra viver. Então, de internet, a gente paga 450 dirhams. Eu vou falar em números, porque é o que vem, é mais fácil, né? Uhum. É melhor eu falar em dirhams para vocês terem uma noção do que é aqui, porque quando você vier morar aqui, você não vai pagar em reais. Você vai pagar em dirhams. Então não faz sentido eu equiparar com os reais, porque senão vai ficar parecendo muito caro. Só que você tem que levar em consideração que o seu salário aqui é em dirhams e vai ser uma quantia que vai cobrir esse valor tranquilamente. E o salário não tem dedução de imposto, correto? Não tem dedução nenhuma. Tudo que você trabalha é seu. É, Vamos falar do salário primeiro, para as Pode pessoas ser, terem uma pode ser. noção? Não sabia se você Tá. queria mencionar sobre o salário, então eu tava aqui na miúda falando Ah, de não, não custos. importa. Não me importa. Vamos fazer um passo a passo do salário, mais fácil. Manda ver. Então, o salário é composto por várias coisas. A primeira parte é o salário base, que você ganha todo mês, que é o seu salário de comissário e tal, que pra gente atualmente é 3.275 dirhams. Deixa eu botar na calculadora aqui pra gente fazer a soma juntos. 3.275 dirhams, dá pra ver aí? Eu vou deixar você somar e depois eu vou converter aqui. Mais 4.000 dirhams do auxílio moradia, que eles pagam por mês. Eles dividem os 48 mil em 12 e aí pagam por mês 4.000 dirhams. Mais mil dirhams do auxílio transporte por mês. Então, todo mês é garantido você receber 8.275 dirhams. Que em reais dá 5.367 reais. Lembrando que você tá recebendo lá e gastando lá, tá, gente? Calma, não. Não tá certo? Ah, não, 8.200. eu coloquei errado. Eu coloquei os 8 mil no BR. Que em reais, vamos de novo. Que em reais dá 12.757 reais. Isso. Tá. Esse é fixo. Você vai receber todo mês isso, não vai receber nada a menos que isso, a não ser que tenha alguma dedução de alguma coisa que você comprou e tal. E aí, as horas de voo, a gente ganha 50 dirhams por hora. Só que aqui a gente é pago por jornada. A Uhum. gente não é pago por hora de voo. O que significa isso? Significa que a partir do momento da sua apresentação no aeroporto, você já começa a ser pago. A apresentação é sempre exatamente uma hora antes da decolagem. Então, uma hora antes da decolagem, você começa a ser pago e você só deixa de ser pago meia hora depois que os motores desligam. Uhum. Então, tem aí um valor grande, né? Um tempo grande. Mesmo que você faça um voo curto, de 2 horas, às vezes você é pago 4, 5 horas por esse voo, porque você trabalhou mais tempo, né? A jornada foi mais longa. Interessante. Bem interessante. O que mais tem em relação? Então isso significa que você é pago por tempo em solo, você é pago por atrasos, por qualquer motivo. Se você vai trabalhar, tá lá, dá algum problema, e aí o voo é cancelado e você volta para casa, você é pago também. O que é bem diferente daqui no Brasil, né? Porque você só recebe por hora realmente voada, tem os 30 antes, 30 depois, mas se atrasa, você fica lá uma hora com o embarque feito, mas sem ligar o motor, você não tá recebendo.
Exatamente. E atualmente a Emirates e a Etihad também estão trabalhando assim, eles estão pagando por horas de voo, não por jornada. Dito isso, de qualquer forma, aqui no Brasil a gente tem hora dobrada e hora triplicada. Aí também tem? Não. Aqui a hora tem o mesmo valor, independente da hora do dia, de se é feriado, se não é, é sempre o mesmo valor. Não dá pra ter tudo. Não dá para ter tudo, exatamente. E aí, vamos lá. Então, levando isso em consideração, aqui, vamos dizer que você faça uma média de 100 horas por dia, que não é o máximo, dá para fazer mais, dá para fazer menos, mas botando em média 100 horas por dia, você tira 5.000 dirhams. Então mais 5.000 naquela conta. Isso, Vai dar 8.200. 13.200 dirhams mais ou menos, que em reais se traduz para 20.000 reais e 400 por aí. Exatamente. Essa é uma média. Se você levar em consideração os layover, as diárias do pernoite, um pernoite de 24 horas dá uns 210 dirhams de diária. Uhum. Aqui na Fly Dubai, a gente tem muitos pernoites diferentes. Tem alguns, a maioria de 24 horas, mas temos vários de 48 horas e 72 horas. Então você pode tirar de 200 a até 600 dirhams por um pernoite. Tá, e aí no mês assim daria quanto isso? Um mês, em média, você vai ter uns 4 pernoites. É que depende. A Uns escala da dois Fly mil Dubai varia. dirhams, jogando assim na média, uns 2.000 dirhams. Não diria que uns 2.000 dirhams. Eu diria que uns 600, 800 dirhams. Tá, Dá. vamos por 600. Eu diria que um salário médio aqui é 14.000 dirhams, porque é o que, mais ou menos o que eu tiro. Tá, a gente somou aqui, bateu mais ou menos isso daí. Chegamos em 13.800 dirhams. Beleza, E aí em beleza. real fica 21.300. Eu tô arredondando, tá, gente? Tem outros números aqui, tipo 21.390, mas estamos arredondando pra baixo. É, arredondando pra baixo, isso já ficou mais alto do que salário de copiloto no Brasil e tá parado com o de comandante. Exatamente. Mas aí vem os custos. Aí vem os custos, tá? De aluguel, eu pago em torno de 2.500, 2.600 por mês. Tá, eu vou deduzindo aqui, depois eu falo o resultado. Tá. Internet eu pago 225 por mês, porque eu divido, né? 225 por mês. Então, gente, tudo que ele tá falando aqui, se você for pensar de morar sozinho, dobra, né? Dobra. Exatamente. E menos o aluguel, porque no caso o aluguel eu pago um lugar de 2 quartos, então naturalmente é mais caro do que se for um estúdio ou um apartamento de um quarto. Tá, então se fosse Então uma vai ser o pessoa. dobro do preço. Tá, tudo bem. Então seria. Não dobra o aluguel, dobra o resto. Exatamente. Beleza. E conta de energia aí depende. Se é inverno, geralmente a gente paga 250 por mês. E se é verão, que o ar-condicionado fica ligado o tempo todo e tudo mais, aí a gente paga uns 400 por mês, Cada pessoa. cada pessoa. Pesadinho achei essa luz. Mas é porque tem que levar em consideração que o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro, porque é Sim. impossível. E aí, ar-condicionado da sala, ar-condicionado dos quartos Fora e que tal. deve ter muita umidade também, né? Então ter o ar-condicionado ligado é interessante. Exatamente. E a conta de energia e de água, que é tudo junto, e você também paga uma taxa municipal. É uma taxa de municipalidade, que eles chamam. E aí, então, tem essa taxa inclusa também nesse valor aí, que Ok. tem que pagar. É tipo como se fosse um IPTU, Tá. sabe? Tipo isso. Tem mais algum custo fixo de, Não, de, de vida aí? Não? Ok. custos Beleza. fixos são esses. E alimentação, né? Tem a alimentação e ainda teria o transporte, né? Que a gente não colocou na conta. Sim. É verdade. Aí, tipo, se a gente jogar o transporte e a alimentação, quanto mais eu deduziria aqui? Então, aí varia muito, Que porque vai eu moro depender de perto do trabalho. pessoas, né, também. Eu moro perto do trabalho e eu não dirijo, então eu pego táxi.
para ir para o trabalho, como eu tenho que reservar por aplicativo, eu pago a taxa de reserva, mais o deslocamento. Então dá em torno de 20 dirhams para eu chegar até o aeroporto, que é pertinho, é menos de 10 minutos eu tô lá. E para voltar eu pago sempre o mínimo, porque sempre tem uma fileira de táxis na frente do escritório onde a gente sai. E aí eu pago sempre 12, 13 dirhams quando volto. Então vamos botar aqui em média por voo, eu pago 35 dirhams de táxi. E aí, por mês, quantos voos temos? Geralmente, eu não faço muitos voos, então geralmente eu faço assim no máximo 6 voos por mês. Tá, então isso Então vai dá dar. uns 210 dirhams por mês, que é o gasto de transporte. Ok, e aí eu tinha falado alimentação, né? Alimentação. A Aí esse vai alimentação, ser mais pesado, com certeza. eu não sou a melhor pessoa para falar sobre custo de alimentação, porque eu me dou o luxo de pedir Comer. iFood delivery, pedir delivery sempre. Eu não gosto de cozinhar. Eu sei cozinhar, sei fazer comida, mas eu não gosto. Eu prefiro a conveniência de abrir o aplicativo e pedir, e eu posso me dar esse luxo de pagar para alguém cozinhar para mim. Gosto de ter comida fresca e diferente todos os dias e tal, e eu não gosto de desperdiçar comida. Então, como eu fico muito tempo fora em pernoite, eu gosto de fazer bastante pernoite. Aí, se eu for no mercado, eu vou ter que comprar ou em pequena quantidade, ou em muita quantidade vai estragar, sabe? Então, eu acabo pedindo bastante. Mas mesmo pedindo, eu gasto uma média, assim, de 1.500 dirhams por mês. Mas dá pra gastar menos, né? Uma pessoa que quer economizar gastaria ali metade disso, talvez. O Rafa gasta muito menos, ele cozinha bastante, com certeza ele gasta menos, guarda muito mais. Isso é porque eu tô sendo bem mimadinho mesmo E tá tudo bem. e tá tudo bem. Bom, gente, tirando o custo, claro que vai ter outras contas aí que vai ter que ser pagas e tal. Às vezes aparece alguma outra coisa, às vezes você compra alguma coisa, então você vai acabar gastando mais do que isso. Mas em média de custo de vida, ainda sobraria quase 9.000 dirhams. 8.900 está dando aqui. O que equivale em reais a 13 mil reais. Um pouquinho mais, 13.700. Então, assim, nada mal. Então, visto esses valores, eu pergunto: esse salário da empresa se equipara às empresas maiores também, como Emirates, Etihad, até a Qatar? Então, o salário da Etihad, eu não sei quanto, não sei se o Cássio chegou a debater isso com você no vídeo. Não lembro também. Pelo que eu sei, pelo que eu tô sabendo dos comissários que estão morando lá, um comissário de econômica lá tá ganhando em torno de 11 mil, 12 mil dirhams por mês. Eles já têm acomodação, transporte e tudo. Eles gastam com internet e comida só. Então, se você for fazer os cálculos, tem que fazer baseado nisso, internet e comida. E então eles estão ganhando entre 11 e 12 mil dirhams por mês, só que eles trabalham muito mais do que a gente. Eles trabalham talvez umas 130 horas de jornada, enquanto eu estou trabalhando 100 e tendo esse salário, que para mim, no fim, é meio parecido. Então, eu particularmente considero que, como eu trabalho menos e ganho um salário aproximado do Etihad, a Fly Dubai paga melhor do que a Etihad. Faz sentido? Faz justo, concordo. Exatamente. Já a Emirates paga bem mais. A Emirates paga Acho que um comissário de econômica, se voar bastante, assim, o limite dos meses, consegue tirar até uns 15 mil dirhams. Tá, interessante. E aí não. Tendo todos os. Quer dizer, de econômica. Calma, não. De econômica, não. De econômica tá tirando uns 13. Acho que pode até chegar a 14 mil. Esses valores todos que a gente conversou aqui, eles podem ter alteração também, né? Porque existe um plano de carreira aí? Então, atualmente na Fly Dubai, como a gente só voa o 737, existem apenas duas posições no voo. Ou você é senior, ou você é crew normal. Se você O que é seria crew tipo como se normal, fosse o chefe do voo e os auxiliares. exatamente, é chefe de cabine e auxiliares. Só tem essas duas possibilidades. E para você se tornar chefe de cabine leva um tempinho. Mas, com o 787 chegando, outras posições vão abrir e esse vai passar a ser o salário inicial. E aí, que sempre tem reajuste, que sempre tem tido, né, nos últimos 2 anos, pelo menos, tem tido alguns reajustes todo ano. Não sei se é uma tendência que vai continuar,
Mas desde que eu entrei tá assim. Eu sei que antes de eu entrar não era tão frequente assim, mas desde que eu entrei tem sido assim. E tem rumores de que esse ano a gente já vai ter um aumentinho de novo, então já vai ser o terceiro ano consecutivo que vai ter um aumento e tal. Então esse vai ser o salário inicial. E aí vai ter o salário de executiva, talvez de chefe de econômica e de purser, né? Eu não sei como serão divididas as novas posições que vão ser criadas e tal ainda, porque não foi divulgado, mas a gente vai ter um plano de carreira maior. Muito interessante. Tá. Ó, a gente sabe que a Fly Dubai e a Etihad tem contrato de 3 anos. Como que funciona o contrato? Pelo menos pelo que eu me lembro, era contrato de 3 anos e você ia renovando, né? Como que funciona o contrato da Fly Dubai? Também é esse tempo e passível de renovação? Ou funciona de outra forma esse contrato? Então, a Etihad voltou a ser 3 anos? Eu falei assim, de achismo mesmo. Ah, Pelo menos eu achava que era. quando eu entrei na Etihad era de 3 anos. Eu sei que na Emirates ainda é de 3 anos. Mas agora, tanto a Etihad quanto a Fly Dubai estão no mesmo esquema que você só assina uma vez o seu contrato. E é isso. Se eles tiverem que te demitir, vão te demitir. Não muda nada. E aí não Você tem não uma trabalha segurança. com aquele medo da renovação, sabe? É uma segurança muito maior que você sente, porque não tem essa pressão de, meu Deus, será que vão renovar meu contrato? É quase como se fosse um CLT, que você é contratado e não sabe por quanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, você não Exatamente. sabe por quanto tempo. Exatamente. É, mas Mas é muito difícil ser demitido aqui da Fly Dubai. Eu conheço pouquíssimas, raríssimas histórias de pessoas que foram demitidas. E você tem que fazer algo muito grande, assim, porque a empresa sempre tenta te dar uma chance. Se você for honesto, e se não for um erro que você cometeu na malícia, sabe? Eles vão sempre tentar te dar uma chance. é aquela coisa, né? A diferença de erro e violação. Se não foi uma violação, existe uma Exato, chance. exatamente. É de fato uma empresa muito humana. Você me perguntou no começo qual eram as diferenças entre uma empresa e outra, e eu de fato sinto uma cultura muito melhor na empresa que eu tô agora. Uma coisa mais É muito mais leve. família, muito mais humana, muito mais leve, exatamente. Nós realmente somos adultos aqui, sabe? Que bom, né? Talvez até por isso eles acabem contratando pessoas até mais velhas. Traz essa Exatamente. maturidade. O que também é uma coisa boa da empresa. Como tem muitos comissários mais. Não dizendo que pessoas mais novas. Enfim. Eu Mas digo, como pessoas tem. mais novas às vezes pisa na jaca, é complicado. Todo mundo que é mais velho sabe disso. Mas não é só por isso também. É porque, como tem muita gente mais velha, as pessoas têm família, elas têm toda uma vida fora da empresa. Quando você vem para cá e você é novinho, e você já entra numa empresa aérea, é muito fácil você se cercar daquela vida ali só. Você se enfia numa bolha. Aqui não, a maioria das pessoas elas tinham uma vida antes de entrar na empresa e elas continuaram tendo essa vida junto com a empresa, apesar da empresa. O que é bem Então, quando saudável. você sai do voo, tá todo mundo muito focado em vamos fazer isso da melhor maneira possível para a gente poder chegar em casa e ir embora e tocar nossas vidas. Então, justamente por isso até não tem tanto drama, não tem uma coisa mais pesada, não tem uma cultura tão tóxica, porque as pessoas estão muito numa mentalidade de fazer o trabalho e ter paz, assim, e ir para casa e seguir suas vidas, cuidar de suas famílias e, enfim, fazer seus afazeres. É, você tinha anotado 3 coisinhas pra falar. O que que era? Quer falar dessas 3 coisas? A gente acabou É, falando já. acho que de algumas já. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, sim. Bom, a gente falou do salário, que era diferente, falamos da barba. Tá, outra coisa que eu queria falar. Como a empresa, por enquanto, só voa o 737, a gente não faz muitos voos longos. Então a gente voa para muito destino alternativo, o que para mim é uma coisa muito boa. Não sei se porque eu voei antes em uma empresa que voava para todo canto, para todos os continentes, e agora eu tenho voado para destinos que eu jamais voaria nessa empresa, que é leste europeu, Ásia, lugares assim de mais difícil acesso. Alternativos. Tem alternativa. Até porque a premissa da Fly Dubai, quando ela nasceu, sempre foi te levar para um lugar onde ninguém mais leva. Que Então ela legal. sempre foi para os aeroportos e para as regiões dos países que não eram bem atendidos. Essa foi a proposta inicial da empresa, acho que por isso deu tão certo que ela está crescendo tanto. Então, os nossos voos mais longos são de 7 horas no máximo.
Isso significa que você não tem muito impacto do jet lag, você não fica tão cansado e você não trabalha de uma vez assim tanto. E geralmente nos voos assim a gente consegue ter descanso. Eles reservam a última fileira pra gente, um lado assim, e a gente consegue se revezar e dar uma descansada, mesmo em voos mais curtos, o que é um diferencial de outras empresas. Então a gente não sente tanto esse impacto, e na folga a gente não tá tão cansado, não tem o peso do voo nas nossas costas, sabe? Isso é uma coisa muito boa daqui. Interessante. E que mais que você tem aí? Eu tenho aqui também que a gente tem uma flexibilidade muito boa para fazer trocas. Diferente das outras empresas, a gente pode trocar folga e a gente pode trocar a troca da troca. Por exemplo, na Etihad é terminantemente proibido você trocar folga, então é muito difícil fazer troca em si, é só voo por voo, você não consegue ter um controle da sua vida, assim, do seu planejamento. Na Emirates você pode trocar folga, mas uma vez que você faz uma troca, você não pode mais trocar aquilo. Ele ficou parado. A Fly Dubai já não é assim. Você pode fazer a troca da folga, você pode fazer a troca da troca. Então você tem um controle muito maior da sua vida, da sua rotina e tudo mais. Se você quiser trabalhar só nos fins de semana, você consegue montar a sua escala dessa forma. Se você quiser trabalhar pouquinho, você consegue trabalhar pouquinho, trabalhar menos. Se você quiser trabalhar mais, trabalhar bastante, incansavelmente, você consegue pegar voo dos outros na sua folga. Então você tem um controle muito grande do seu salário e da sua rotina e do seu cansaço. Se você está muito cansado, acho que estou voando muito esse mês, eu peguei mais do que eu devia, eu vou trocar esse voo da semana que vem para algo mais curto, ou vou tentar dar para alguém e pegar uma folga, e você consegue fazer isso. Então, Mas é a fácil qualidade. trocar fazer essas trocas é fácil, porque também você precisa achar alguém que vai bater, né, e tal. Sim, a gente tem grupos de troca em WhatsApp, em Facebook, tem grupos de troca, então você consegue achar se você se dedicar a isso. E quanto a folgas, já que a gente falou de folgas, e quanto a folgas, você consegue pedir folgas para os próximos meses? Como que funciona? A gente consegue pedir até 3 dias de folga seguidos. E a gente só tem um pedido de troca que a gente pode fazer por mês para ser atendido. Mas geralmente as escalas vêm com bastante folga. É muito difícil você ter menos de 10 folgas num mês. E aí você pode juntar, tipo, já que você pode pedir três, você pode juntar dos três últimos com os três primeiros do mês? Os três últimos dias? Pode, inclusive tem muita gente que faz isso. Pede os 3 últimos e pede os 3 primeiros. E aí se tem, tipo, eu tenho 4 dias de folga seguidos. Aí tenho um voo e 3 dias de folga seguidos. Eu vou trocar esse voo aqui por uma folga e dar uma folga lá na frente. Aí eu fico com 8 dias de folga seguido. Beleza, totalmente permitido. Quando você falou de só pode fazer uma troca no mês, o que você quis dizer com isso? A troca de programação ou só a troca de folga? Não, um pedido de. De Você só folga? pode fazer um pedido de folga. Entendi. Então você pode Se pedir é 3 dias, só que só pode pedir uma vez. Isso. Quer dizer, você pode fazer vários pedidos, mas se a escala te der, ela só vai te dar um. Ela não vai te dar múltiplos pedidos de folga. Ah, tá, entendi. Você pode dar opções, tipo, eu quero 3 dias no final. Se não der, eu quero 3 dias espalhados assim. E aí ela vai atender Isso. o que é possível. Exatamente. E aí entra o sistema de trocas também, que é uma coisa importante de falar. Aqui a gente é dividido em 5 grupos, todos os comissários, e cada mês um grupo está no topo, e no mês seguinte você cai um degrau até você chegar no mês de menos prioridade, que provavelmente você não vai ganhar nada, e aí no mês seguinte você está no topo de novo. Geralmente, quando você está no topo, que no meu caso é o mês que vem, inclusive, estou com a melhor escala da minha vida, você ganha tudo que você pediu. Que legal. Geralmente. Não tudo que você pediu, mas o seu mês inteiro vai ser coisas que você pediu, tanto folgas quanto voos. Isso é muito legal, Então, porque deixa uma coisa mais justa para todos os funcionários, porque se a gente leva em consideração a hierarquia, que é como funciona aqui, né, no Brasil, sempre os mais antigos vão estar conseguindo tudo, enquanto os mais novos às vezes acabam se dando mal por mais vezes. Então assim você tem uma exatamente. rotatividade, ninguém fica tão chateado, né? É, Exato. mas dito isso, aí entra a minha outra questão, né? Tem uma questão de hierarquia aí também para benefícios? Funciona? Tem um peso de hierarquia em algum lugar? Então, tem. A senioridade ainda dentro do grupo, ela ainda está em vigor. Eles tentam dar dentro do seu grupo, dar uma, como fala? Mesclada?
uma mesclada também, mas geralmente se você é mais sênior é mais fácil você ganhar certos voos do que se você é mais júnior. Então quando você vai fazer os seus pedidos, você tem que ter em mente também que você tem que pedir coisas realísticas. Por exemplo, tem um pernoite aqui que só tem no verão, que são só 3 meses do ano aqui, e é um pernoite de 95 horas e só tem 3 comissários, né, por voo. E são, tipo, 3 voos no mês. Aí é claro que se você acabou de entrar e você pedir esse voo, as suas chances de ganhar É são baixo. poucas. Só que você pode pedir, e às vezes é capaz que você ganhe sim. Só que, sendo realista, faça outros pedidos também, porque caso você não ganhe aquele, Você você tem tem os backups opções. e opções. E aqui a gente pode fazer até 300 pedidos por mês. Meu Deus, é muita coisa. Mas quanto mais pedidos você faz, maiores as chances de você ganhar pelo menos alguma coisa em qualquer estágio que você esteja. Que interessante, é muito interessante, é bem diferente. Tá, e assim, você falou que pra virar chefe de cabine, né? Tá certo que as coisas podem mudar quando chegar os aviões grandes, mas no momento atual, pra virar chefe de cabine, pode ser uma coisa que demora. Mas demora aí uma média de quanto tempo pra uma promoção? Então, antigamente era, era um processo meio assim, era de acordo com a sua performance, e aí o seu gerente, porque aqui cada um tem um gerente. É, seu gerente te indicava para fazer o processo de graduação. Era tipo era um esquema bem, meio complicadinho, assim, era muito difícil de conseguir. Agora, o que eles estão fazendo? Eles resolveram mudar o processo todo. Está sendo uma entrevista, assim, e aí, se você passar no processo da entrevista, você já vai para o treinamento. Muito mais fácil do que era antes. Só que, como eles mudaram recentemente, o que eles resolveram fazer? A cada 3 meses, eles estão abrindo um processo seletivo. E aí, de 3 em 3 meses, um grupo de pessoas, do mais antigo para o mais novo na empresa, pode se inscrever. Ai, que legal. Eles anunciaram, a turma X, a turma X vai ser em março. A turma Y, a turma Z vai ser aqui. A minha turma, como eles começaram agora em dezembro de 2024, a minha turma vai ser só no primeiro semestre de 2026, que a gente vai se tornar elegível para se tornar chefe de cabine. Então, até lá, eu já vou ter quase 3 anos de empresa. Pô, mas legal Então, porque você consegue ter uma média, né? sim, você consegue ter uma noção, exatamente. Muito bom. Bom, eu tenho mais duas perguntas. Tinha mais alguma coisa aí que você tinha separado? Deixa eu ver aqui. Troca, pedir de voo. Não, o que eu tinha separado era isso. Tá, então eu tenho mais duas perguntas. Três, na verdade, mas duas que eu tô curioso. E aí, você pensa de algum dia voar no Brasil? Não. Pra ser bem sincero, atualmente eu não penso em voar em nenhuma outra empresa que não a empresa que eu tô voando. Eu Ah, gosto justo. muito da que eu tô trabalhando. Nossa, eu sou defensor, assim, visto a camisa, eu amo muito o lugar onde eu trabalho. É uma empresa fantástica que tá só crescendo, que é muito inteligente, que tem foco, que realmente se mostra esperta, assim, sabe? E eu gosto disso. E eles tratam muito bem os funcionários. Então, eu não me vejo trabalhando em nenhuma outra empresa, em nenhum outro lugar. Eu tô muito satisfeito exatamente onde eu tô. Que bom, que bom. Muito bom ouvir isso. E aí, eu tenho outra pergunta, então. Planeja, a gente pode esperar aí uma volta pra internet? Será que vem aí? E aí? Então, é até bom eu falar sobre isso, porque eu não acho que eu não falei sobre isso ainda, né? Eu comecei a fazer vídeo na internet, que foi uma coisa que me aproximou muito da aviação, no momento em que eu não tinha nada para fazer, eu tava desempregado, tava longe daquilo que eu gosto. Então, foi meio que um escape para mim. E aí, agora que isso é o meu trabalho de novo, que eu faço isso o dia inteiro e que eu tenho uma fonte de renda estável e que eu tô fazendo o que eu gosto, quando eu chego em casa, eu quero me desligar, sabe? Então ainda não me veio essa inspiração de voltar a falar sobre isso. Para mim meio que fica um pouco pesado na minha folga eu estar falando de uma coisa que eu já trabalho o dia inteiro, então quando eu chego em casa eu realmente quero me desligar. Mas eu sinto muita falta da internet, eu sinto falta de fazer vídeos e tudo mais. Então sempre tem a possibilidade de voltar. Eu tenho meu bloquinho de notas com 300 ideias de vídeos para fazer. Eu continuo guardando ali. Tem dia que eu acordo e penso, e se hoje eu fizer um vídeo e voltar?
Ainda não voltei, mas sempre tem essa possibilidade. Eu não considero que eu me aposentei das redes, eu tô só num hiato, um longo hiato, mas sim tem possibilidade de voltar, talvez em breve, Com ou muitas talvez não, não histórias. sei. São muitas histórias, sim. Mas existe a possibilidade, não abandonei de vez assim. Você tá vivendo uma realidade diferente do pessoal que tá na internet, né? Os blogueiros da Emirates, Etihad, ou Qatar não tem mais tanto. Mas você tá vivendo uma realidade diferente, então você mostraria coisas diferentes. Então, se você quiser voltar, a gente tá apoiando. Eu super entendo, mas isso é até um outro aspecto que difere muito. Tipo, a minha questão com a internet, eu nunca fui um blogueiro, né? Eu nunca fui de postar o meu dia a dia, compartilhar o meu estilo de vida, nem nada assim. Eu era mais de contar histórias. E aí as pessoas vinham ouvir o que eu tinha pra falar. É, É E que aí agora assim, é você podia não se considerar blogueiro, mas era criador de conteúdo, não tem o que fazer. criador. Então, eu era criador de conteúdo, não influencer. Acho que isso é isso que eu me considero, pelo menos. E agora é uma outra coisa que eu também tenho que tomar um cuidado, né? Porque agora eu tenho um trabalho e não é qualquer coisa que eu posso falar, e coisas que eu falo podem impactar o meu trabalho. E a gente sabe como tem gente louca na internet, às vezes tem gente que pega uma coisa que eu falei que a pessoa não gostou e achou ruim, e aí quer envolver a empresa no meio e tal, então eu prefiro dar uma afastadinha, assim. Faz sentido, entendemos totalmente. Exatamente. Bom, e então pra finalizar, quer deixar algum recado aí pro pessoal que tá... Deixa suas redes, né? Embora elas estejam mais no hiatus, deixa suas redes e deixa aí um recado pro pessoal que tá assistindo, se você quer deixar alguma coisa, alguma mensagem. Bom, eu sou Lucas Ramos com X em todas as redes sociais. É meio difícil eu soletrar, mas vai estar aqui em algum canto dessa tela que Tá eu no estou título, obrigando. tá na descrição. Eu estou obrigando o Marcelo a botar o arroba aqui neste momento. E o que era mesmo? As Uma redes estão aí? mensagem aí final pra galera. Uma mensagem final. Não desistam de ir atrás daquilo que vocês realmente querem, porque nada é melhor do que a sensação de estar exatamente onde você deveria estar, fazendo o que você gostaria de estar fazendo. Eu vou colocar o meme da Pablo Vittar aqui. Nunca acreditem nos seus sonhos. Eu amo esse. É muito bom. E fiquem de olho na Fly Dubai, que é a nova queridinha dos Emirados e que está crescendo muito e que vai crescer mais ainda. E se você tem a oportunidade de ir para um processo seletivo da Fly Dubai, seja aqui em Dubai ou em algum dos outros países onde ela está fazendo processo seletivo, vale a pena dar essa chance, principalmente para você que acha, mesmo não tendo certeza, que não qualifica mais para as outras. A Fly Dubai, ela tem um índice de aceitação assim de diferenças muito maior. Então vale a pena dar uma chance. Interessante. Bom, Lucas, muito obrigado por ter participado dessa conversa mais uma vez, né? Tipo, eu tenho até vergonha de pedir, porque, poxa, já enchi o saco tantas vezes, mas muito obrigado de ter participado de novo, trazido aí tantas atualizações, informações interessantes, relevantes e que a gente não encontra aí tão fácil. Imagina, eu amo falar da minha empresa, enfim, eu sou muito fã e qualquer oportunidade para falar sobre e incentivar as pessoas a entrarem nela também e aproveitarem dessa vida boa que eu tô aproveitando, para mim, é certeza garantida. Gente, obrigado por terem assistido até aqui. Deixa o like, comentário. Se quiserem deixar outras perguntas aí pro Lucas, quem sabe eu não trago ele novamente. Porque a gente não cansa de ouvir o Lucas contando as histórias dele também. Então deixa o like e os seus comentários e se inscreve aí no canal também. Obrigado. Se inscreve e vai atrás dele, ó, que ele tem um monte de informação. É isso aí. Tchau, gente. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O aeromoço é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepara o passaporte e a aventura vai começar.